Pra gravar, senão eu esqueço. Bom demais. Vocês são da onde mesmo? A maioria da rapaziada, eu vi que tinha bastante gente do Nordeste, São Paulo, mas estão chovendo aí onde vocês moram? Como que é? Eu ia aceitando, rapaziada. Campinas está assim, Vitória, Espírito Santo. Ó, eu vou pra Vitória, logo menos. São Berlondres, no Piauí, só calor. Nossa, no Piauí eu imagino, porque esse amigo que eu tô aqui, ele é do Piauí. Ele é do Piauí, não, ele é daqui, mas ele faz faculdade no Piauí, ele tá de férias. Chovendo muito, Floripa, sol estralando. Ó, todas as vezes que eu fui pra Floripa, eu fiquei acho que uns, sei lá, acho que eu fiquei uns 20 dias no total, assim. Desses 20 dias, só 3 dias eu acho que foi sol, né? O resto foi tudo nublado ou tava chovendo, infelizmente. Canadá, Canadá. Estados Unidos, mano, tá mó loucura, né? O que que vocês estão achando aí? Tá mó loucura. Essas coisas aí de Estados Unidos e Venezuela e China. Goiânia é só temporal. Peru. Acho que o cara colocou um mais ali pra não filtrar. Mas é isso, rapaziada. Hoje vamos falar aí sobre low ticket, em específico tráfego pago para low ticket. Então, é um conteúdo muito importante, é um conteúdo que demorou até para eu preparar aqui para vocês, para organizar. Eu, como tinha muitos tópicos para falar, eu organizei tudo e deixei ele mais completo ali no Notion. Então, vai ter vários tópicos diferentes, mas que são essenciais aí para vocês aprenderem, tá? Então, se você não sabe o que é contingente, se você não sabe o que é tráfego pago, se você não sabe por onde iniciar, eu vou falar tudo para vocês. Fechou? Vai falar de escala? Sim. E eu vou falar um negócio de escala que vocês vão ficar, tipo, bizarro. Hum, na real, hoje vocês vão quebrar vários tabus aí sobre tráfego pago, tá? Tráfego pago, rapaziada, vocês vão entender que não tem segredo. Fechou? É um negócio muito simples. É um negócio mais sobre, como eu posso dizer, análise e padrões do que uma regra escrita em pedras, tá? Eu vou falar bastante disso. A aula de edição vai subir junto com a de tráfego. Sim, minha net voltou ontem, rapaziada. E aí eu nem parei pra fazer isso ainda. Eu esperei gravar essa aula e eu já subo tudo de uma vez. Bom, irmão, uma observação pode dar a estudar. Os Notion das aulas que vocês realizaram, rapaziada, o Notion das aulas está na descrição, tá? Eu acho que eu só não coloquei da última aula, mas eu vou verificar. Mas sim, eu disponibilizo tudo pra vocês, fechou? Só peço pra vocês não vazarem esses Notions, porque é exclusivo de vocês, mano. Então, se vocês vazarem, outras pessoas vão estar acessando o mesmo conteúdo que vocês pagaram de graça, tá? Fala de sua aula do dia 12. Sim, eu tava sem internet, rapaziada. Não tava conseguindo baixar, no meu 5G tava horrível. A aula é pesada demais. São 2 horas de conteúdo. E aí eu falei, pô, não vou acabar com o meu 5G aqui. A internet dos estabelecimentos que eu tava indo tava muito ruim. Aí, enfim, voltou hoje, na real, né? Hoje cedo. Fala assim, quando vai a notificação de... Então, a aula de... Isso que eu ia falar até pra vocês, eu ia falar no final, mas já vou até adiantando, aproveitar que tem... a maioria das pessoas já tá aqui, normalmente a gente pega 100 pessoas na call, mas a rapaziada tá entrando, eu tô aceitando. Essa aula, rapaziada, que era pra acontecer hoje, que era o lançamento do funil, né, que a gente vai fazer junto com o Weasley, eu vou jogar ela pra segunda, tá? Ou amanhã até, se vocês quiserem, mas eu acho melhor pra segunda até pra preparar ali melhor com o Weasley as coisas certinho. E vai ser uma aula mais longa, tá? Então já vou adiantando vocês. Vai ser uma aula que vai durar ali, vamos dizer, eu vou ver um horário bom, mas acho que das 7 horas até talvez meia-noite ali, dependendo. Tá? Vai ser uma aula bem, bem longa, porque a gente vai fazer tudo na prática. É, E é isso. Tenho 3 anjos em casa. Final de semana não rola. Então, vai ser na segunda, segunda é melhor. É porque teve bastante gente que tá pedindo as aulas no fim de semana também, aí eu abri a votação, mas a maioria prefere na semana. X coisas podemos já fazer nossos anúncios. Então, hoje é a aula de tráfego. Eu acho que dá para vocês iniciarem e fazer os seus anúncios quando a gente finalizar a aula prática que vai acontecer na segunda, porque aí, se você tiver alguma dúvida no processo, você vai conseguir ver ali na prática e vai tentar resolver ali, porque a aula já vai estar gravada. Então, eu recomendo você fazer depois que terminar todo o conteúdo, tá? A gente já falou sobre criativo, hoje a gente vai falar sobre tráfego. E aí, se você já tem experiência de subir um quiz, de fazer as coisas, subir o site, fazer a contingência e tudo mais,
pode subir, mas eu recomendo você esperar a aula prática que vai ser melhor. Fechou? Então é isso, rapaziada. Vamos iniciar a call aqui, porque eu tava preparando aqui o lugar para fazer a aula e aí deu uma atrasadinha. Você pode avaliar de uma forma as ofertas? A gente vai fazer umas calls de tira dúvidas e aí eu vejo como que eu posso organizar isso, tá? De avaliar as ofertas de vocês. A filha do Yuri ali, que bonitinha. Hum, nós gostamos demais de criança, mano. Acho mó barato. Vamos começar então, rapaziada. Vou desativar o chat aqui. A gente faz. A gente tira as dúvidas aí no final da aula, fechou? Para ficar melhor aí a didática. Vai disponibilizar o swipe dos criativos? Vou sim, rapaziada. Vou pedir pro Miguel lá liberar o link. A gente já organizou já lá no swipe. Eu tava tentando colocar lá na plataforma, mas eu prefiro deixar no Notion. Eu vou deixar tudo organizado, os materiais da mentoria no Notion. E aí a gente mantém tudo num padrão só. Porque na área de membros é muito ruim lá de acessar. Então é isso. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. É, já tá gravando, inclusive, né? Pera aí. Aí, compartilha a tela. Me avisem aí se vocês estão vendo. Pera aí que tá carregando aqui. Não, não é essa tela não, parceiro. Aí, aí. Vê aí, rapaziada, se vocês estão vendo. Tá tudo certo? Comentem aí no chat. Sim, apareceu, apareceu. Boa. E aí, Wesley, como que você tá, meu querido? Amanhã a brincadeira começa, hein, Wesley? Amanhã a coisa vai ficar séria. Mentira, vai ser legal. Então é isso. Vou desativar aqui o chat para a gente conseguir focar. Calma aí que eu vou ter que parar isso aqui, rapaziada, porque senão não aparece a ferramenta para mim. Aí, vamos lá então. Boa. Rapaziada, hoje a gente vai falar de tráfego pago para low ticket, tá? Tráfego pago é um assunto aí bem delicado, porque ele é muito importante, principalmente quando a gente fala de low ticket, porque a gente precisa de métricas baratas, né? Então, nós precisamos ter um CPA baixo para a gente conseguir ter lucro ali no nosso funil, né? Então, para quem não sabe, para quem está perdido aí, caiu de paraquedas ou é totalmente iniciante, ou às vezes até alguém que saiba aí, né, mas não tá tão por dentro do que é tráfego pago, eu vou explicar aqui para vocês, tá? Então, para dar introdução, tráfego pago é quando a gente utiliza as plataformas aqui principais, eu coloquei o Instagram, Facebook e TikTok. Bastante gente utiliza o YouTube. No caso de low ticket, eu vi poucas pessoas utilizarem o YouTube, então eu vou falar daqui das que eu conheço, porque o TikTok e o Instagram foram plataformas que eu já escalei, que eu já testei. Hoje eu utilizo só o Facebook na minha operação, mas a gente está implementando o TikTok. Hoje em dia eu não sou o melhor do TikTok, eu já fui muito bom, hoje eu não sou o melhor, perdi muitas coisas, então tô me renovando aí no mercado. Porém, a gente utiliza essas plataformas, a gente paga essas plataformas para elas enviarem os nossos anúncios para o público-alvo, para o público comprador, tá? Então, a pessoa não te procura, o Facebook vai decidir quem que vai ver esse anúncio e ele sabe muito bem enviar esse seu anúncio, então por isso que é importante fazer um criativo bem feito, para que quando ele cair para o seu público-alvo, a pessoa sinta vontade de cair na sua página ali e de comprar o produto, tá? Então, é, por que que no low ticket ele é muito importante, tá? Que eu coloquei até esse tópico aqui, a importância do tráfego pago no low ticket. Se a gente não conseguir manter vamos dizer assim, um padrão de métricas ou manter uma estrutura de tráfego ideal para nossa operação, a gente não escala. Por quê? Porque se nosso CPA estourar, uma operação de low ticket, se o CPA estourar, a gente já se fode, né, no resumo. Porque é um produto barato, e se a gente estourar o CPA e não ficar atento o que está funcionando, o que está dando errado, como otimizar, como melhorar, ou como conseguir um CPA barato, nossa operação não lucra, tá? É, Porém, o low ticket ele tem uma vantagem, principalmente no Brasil, que as métricas são baratas e para você ter um CPA, por exemplo, de R$ 3, de R$ 5, de R$ 10, não é difícil. A única coisa que você precisa fazer é encontrar a estrutura validada para sua conta de anúncio e conseguir fazer um criativo tão bom ao ponto dele conseguir te entregar uma métrica barata, tá? Então, Xisto, hoje no low ticket o 80/20 está no criativo? Está no criativo, porém, você precisa fazer
o tráfego pago da maneira correta para você conseguir aproveitar esse criativo, tá? Então ele é muito importante. Sem o tráfego pago a gente não escala 100 mil reais por dia. Sem o tráfego pago a gente não escala 50 mil reais por dia. Sem o tráfego pago a gente não escala 10 mil reais por dia, tá? Então, tudo isso que eu conquistei ali, que eu já falei para vocês de resultado, foi graças ao tráfego pago. Então, para quem é totalmente iniciante, você precisa utilizar o tráfego pago, tá? Acho isso mais orgânico, eu não recomendo, tá? A não ser que você não tenha nada de caixa, mas é um processo que é muito difícil. Eu recomendo até você ganhar dinheiro prestando serviço para depois você investir em tráfego do que você rodar orgânico, tá? Não que o orgânico não funcione, mas eu não acredito que seja a melhor forma, tá? Principalmente porque você vai validar uma oferta. Imagina validar uma oferta no orgânico, é muito ruim. Então é isso. Bom, agora que você já sabe basicamente o que é tráfego pago, então a gente utiliza ali as plataformas como Facebook, Instagram, TikTok para enviar nossos anúncios. Então, esses anúncios aparecem para as pessoas, para os usuários dessas plataformas. Então, a gente utiliza o Facebook, o Instagram, o TikTok, porque são plataformas que tá todo mundo usando, que tá todo mundo interagindo. E onde são plataformas que têm muitas informações preciosas de públicos compradores, tá? Então a gente não roda no Facebook por acaso, a gente roda no Facebook, que é uma plataforma muito boa, onde todo mundo usa e ele é muito inteligente ao ponto de entregar para o público certo, tá? Então, beleza. Qual que é a mentalidade correta aqui, pulou o ticket e o jeito certo de você tomar a decisão? Antes de falar de botão aqui, eu coloquei pra gente falar da lógica, tá? Rapaziada, é muito simples se a gente for falar de botão, por quê? Botão, ele não tem segredo. Se você for ver um tutorial no YouTube, você vai saber qual botão você precisa clicar para subir um anúncio, para criar uma campanha, para excluir alguma coisa, enfim. O tráfego pago, eu digo que é um negócio muito mais de lógica, de análise, do que algo é, não operacional, tá? Vamos se dizer assim. Eu fui um cara que não fiz nenhum curso de tráfego pago, eu não fiz nenhuma mentoria de tráfego pago, mas eu sempre consegui me destacar no tráfego porque eu sou bom em analisar as coisas, eu sou bom em analisar padrões, em encontrar padrões. Então, a mentalidade que eu tive para qualquer fonte de tráfego foi o seguinte: eu sou bom em analisar padrões, eu sou bom em tomar decisões, eu sou bom em resolver problemas e identificar métricas. Então, se eu utilizar isso ao meu favor, eu sei que não tem erro, é lógico, sabe? É ponto lógico. Se você conseguir combinar métricas e sempre entender padrões das coisas, você sempre vai conseguir manter ali escalando e acertando seus criativos, por exemplo. Então, a mentalidade que você tem que ter para tráfego, se você não sabe nada, ou se você já roda, é que você não existe uma estrutura milagrosa, não existe um segredo para tráfego pago, tá? Na realidade, o 80/20 tá em você saber o que funciona para sua conta, identificar os padrões, e aí você consegue tomar uma decisão melhor, você consegue ter uma leitura de dados mais avançada, e aí você não vai ficar dependendo de estruturas milagrosas. Então, eu já vi pessoas que chegaram a mandar mensagem para mim falando, Xisto, eu testei a estrutura aqui do Pedro Andrade, testei a estrutura aqui do Romo, testei a estrutura de tal fulano e uma que eu vi no YouTube, nenhuma deu certo. Tá todo mundo mentindo? Me fala uma estrutura também. Aí eu falei assim, pô, eu não vou te falar uma estrutura, sabe? Porque o segredo não tá na estrutura. Então, não existe um negócio escrito em pedras, tá? Então, a mentalidade que você tem que ter é que você precisa identificar padrões, é você tomar decisão rápida, testar rápido e errar rápido, tá? Isso é o 80/20. Então foi o que eu coloquei aqui. O jogo é simples, tá? Você vai testar muita coisa, vai matar rápido o que tá ruim e você vai escalar rápido o que tá bom. O tráfego é isso, tá? Então no TikTok foi a mesma coisa. Eu não fiz nenhum curso de TikTok, tá? E voltando ao ponto, eu não fiz nenhum curso de TikTok nem de Facebook. O que me fez ter muito resultado e me destacar dentro dessas plataformas foi porque eu errei muito, eu testei rápido e mesmo assim eu estava sempre estudando padrões do que funcionava, do que dava errado, e aí no próximo teste eu já sabia uma coisa nova diferente a se fazer, eu já sabia uma coisa que eu não ia fazer. Então, conforme o tempo, eu fui encontrando coisas que funcionavam, coisas que foram dando errado. Isso em ambas plataformas, e em ambas plataformas eu tive muito resultado. Então, eu garanto para vocês que vocês entrar com essa mentalidade, tipo assim, pô, eu preciso mais entender padrão do que ficar clicando em botões, aí que você vai conseguir escalar bastante, tá? Então, basicamente é isso, essa é a mentalidade que eu acredito que vocês têm que entrar. Esse aqui é um tópico que eu nem ia colocar, que é sobre os números que o governo low ticket, tipo assim, é um tópico que ele é meio individual, vamos se dizer assim, tá? Por quê? Eu coloquei aqui uma métrica geral base, porque geral me pede para ter um norte. Então, vamos lá. CPM aqui, né, rapaziada? Eu vou colocar aqui, por mais que muita gente já conhece, o que que é cada coisa, tá? Então, o CPM, que é custo por mil.
Então, a cada 1.000 visualizações, quanto você está pagando por isso, tá? Então, CPM, para quem não sabe, quando a gente fala CPM, é isso, custo por mil. Então, a cada 1.000 visualizações, quanto que você está pagando por isso? Basicamente, esse é o custo. CPC, tá? Custo por clique. Então, a mesma coisa. Quanto você está pagando por clique? Então, quanto você está pagando por clique, tá? Basicamente é isso. E aí, vamos colocar aqui o CPA aqui, vamos colocar o IC na real, que é eu vou colocar em inglês, né? Tá? Initiate Checkout, que é iniciar checkout, basicamente, tá? É a finalização de compra. É as métricas principais que a gente olha, tá? E aí tem a principal, né? Que é o CPA. Aí a gente tem o ROI e a gente tem o ROS, tá? Então, aqui é retorno sobre investimento, tá? É um negócio muito simples, mas eu sei que tem bastante gente que não sabe. E retorno sobre os anúncios que você está rodando. Aí, beleza, o CPA é o custo por aquisição. Fechou? Então, para quem não sabe, para quem está meio perdido, esse aqui são as métricas que a gente chama. Então, quando você ouvir de ROI, é isso, é o retorno sobre investimento. Tem o break-even também, que eu posso falar bastante. Break-even é basicamente o empate. Você não lucrou, mas você não lucrou nem perdeu. Basicamente é isso, tá? Esse é o break-even, quando vocês ouvirem isso. Então, basicamente, eu sei que tem muita gente que pega de referência é, métricas secundárias, tá? A gente tem algumas coisas que a gente chama de métricas secundárias e métricas primárias, tá? O que eu acho mais importante vocês analisarem sempre vai ser o CPC e o CPA, tá? O ROI é um, vamos dizer assim, é uma consequência ali, tá? Você tem que estar sempre de olho no seu CPA para você saber o que está dando certo, está funcionando melhor, porque aí com o CPA mais barato, é, você vai conseguir ter um ROI melhor. Então, o ROI ele é consequência do seu CPA. Então, por isso que eu defino ele como prioridade, tá? O IC, então, quantas pessoas estão iniciando o carrinho ali, é uma métrica muito importante também, porque aí você consegue saber se as pessoas pelo menos estão chegando até o checkout, tá? CPC, custo por clique, então é uma métrica que varia bastante, mas ela é sempre boa estar abaixo ali de 90 centavos, por exemplo, que aí é o ideal. E CPM, que é o custo por mil, tá? Então, quanto vocês estão pagando a cada 1.000 visualizações. Lembra que eu já falei para vocês que fazer tráfego na gringa é muito caro e por isso que o Brasil ele tem vantagem, principalmente quando se trata de low ticket? Low ticket no Brasil hoje é um mercado que as métricas são muito baratas. Então, produtos baratos dentro do Facebook tem poucas pessoas anunciando consecutivamente, o CPM, o CPC e o CPA vai ser mais barato. X, por que que as métricas são tão baratas? Por que que tudo isso é muito barato? Rapaziada, tem pouca gente anunciando low ticket, tem pouca gente fazendo funil de quiz, tem pouca gente que realmente sabe escalar no mercado. Logo, não tem leilão, não tem disputa por leilão. Isso faz com que as métricas fiquem baratas porque você meio que está sozinho, vamos dizer assim, comparado a outros mercados. Se você for rodar, por exemplo, hoje uma oferta de low ticket e uma de Nutra, você vai ver que o CPM é totalmente diferente, por causa do ticket, enfim, do leilão e tudo mais. Então, por isso que as pessoas se enganam quando elas, vamos dizer assim, julgam o low ticket pela capa, pelo nome. Então, as pessoas imaginam que quando o produto é barato, não dá para ter um CPA barato, mas a real é que hoje o Facebook, produtos low ticket, ele entrega o CPA muito barato se você fazer da maneira certa, tá? Então, é isso. Esse aqui são as siglas que a gente usa. Pode ser que às vezes eu esteja esquecendo alguma coisa, mas enfim, conforme vai passando a aula, eu vou lembrando. Mas uma coisa que vocês precisam entender: quem domina o tráfego pago, então quem entende todas essas métricas, quem sabe organizar isso, vai conseguir aguentar um CPM mais caro, vai aguentar uma fase ruim, vai conseguir fazer teste errado e aguenta a saturação, tá? Então, basicamente, a pessoa que sabe identificar essas métricas, que sabe ler essas métricas, ela consegue dominar o tráfego pago, porque aí ela consegue, mesmo se ela tiver um dia com CPC ruim, com CPM ruim, ela ainda consegue otimizar as campanhas para ainda ter lucro no final do dia. Tá? Então, o que que acontece bastante, e inclusive pode acontecer com vocês, de vocês iniciarem o dia no prejuízo
tá? Então, vocês começarem o dia ali com R$ 100, R$ 200, depende da escala, no prejuízo, e no final do dia você está com um lucro muito alto. Isso é normal que aconteça. Por quê? Porque às vezes você acordou com umas métricas muito ruins, mas você domina o tráfego. Então você sabe o que fazer. Se está no CPM caro, se está com o CPC caro, se está com o CTR baixo. Você sabe as tomadas de decisões corretas ali para tomar e não continuar no prejuízo, tá? Então, eu tenho um vídeo que eu até falei para vocês, que é um vídeo que eu tirei uma oferta de, acho que R$ 3.000 lá, R$ 2.000 no... Não, uns 800, R$ 1.500 prejuízo e levei, tipo, para 4.000 de lucro, assim, em 12 horas otimizando, tá? E basicamente é quando você entende o tráfego pago, você sabe é, aproveitar mesmo as fases ruins e ainda tirar lucro disso, tá? Então aqui eu vou trazer uma conversão média aqui, umas métricas base, tá? Não é um negócio definido. É, cada operação vai ser individual, porque vai ter gente que vai subir oferta com R$ 17, outros com 27, outros com 30, outros com 40. Então é um negócio muito individual. Mas aqui eu coloquei uma venda a cada 30 cliques, tá? CPC máximo saudável. Vamos colocar aqui um, eu nem sei pronunciar isso do ticket. CPM aqui 70% do ticket, tá? É aceitável. Então, a gente tem, em média, eu vou colocar aqui uma média, para vocês terem ideia, uma média de R$ 15 a R$ 20 ali o CPM, vamos se dizer assim. Vai depender do ticket. Por um ticket mais genérico ali, R$ 37, R$ 27. Se o CPC passar disso, aí o que acontece? A conta vai ficar difícil e o mesmo criativo ele vai começar a sofrer, vai saturar. E aí, se você está escalando um criativo só, vai acabar que todas as suas campanhas vai ficar ruim, tá? Então, isso aqui é basicamente uma métrica geral. O CPC ele não pode passar disso. Então, é isso. É igual eu falei para vocês. Normalmente o CPC não pode passar de 90 centavos, tá? Se fosse trazer um número, 90 centavos, 80 centavos. A gente pega ali em um criativo muito bom, 30, 40 centavos no CPC. E conforme ele vai escalando e tudo mais, ele chega a 80 centavos, enfim. É isso. Certo, rapaziada? Então, para vocês que me perguntam uma métrica geral para vocês terem base, é isso. Estrutura de campanha aqui, tá? O CPA, rapaziada, eu não coloquei aqui porque é aquilo. O CPA vai depender de vários fatores, de quantos criativos você tá, de quanto você está investindo, qual fase que você tá. Se você está na fase de teste, normalmente na fase de teste o CPA é mais barato, conforme você vai escalando, o CPA fica mais caro, tá? Então, é isso. Se você tiver essas métricas base aqui e tiver saindo venda, seu CPA já vai estar dentro ali do ideal. Fechou? Hum. Vou agora falar aqui de estrutura de campanha. Muita gente fala sobre estrutura de campanha, e aqui eu vou quebrar esse tabu novamente, rapaziada. Muita gente erra nisso. No tráfego não existe regra, não existe estrutura de campanha, não existe um negócio que, tipo assim, é 131, é 111, é 151. Não existe isso. Tirem isso da sua cabeça, tá? A partir de hoje vocês vão ouvir e vocês vão jogar fora. Tô falando com propriedade. Pelo menos se você vai rodar low ticket, não faça isso. Eu, tá, Victor X, acredito que isso é de forma geral. Isso é de modo geral. Isso não é só para low ticket, porque a gente já deu consultoria em operações que estava abrindo o braço de low ticket, rodava a Nutra, aplicou a mesma estratégia que a gente passou no low ticket para a Nutra e deu bom. Então, eu acredito que isso é de forma geral. Então vamos lá. Dentro do tráfego, principalmente quando a gente fala de estrutura de campanha, não existe nada escrito em pedras, igual eu já disse. Então alguma coisa pode funcionar para mim. Então às vezes o ABO funciona para mim, o CBO funciona para mim, pode ser que ele não funcione para você. Então o que que vocês têm que entender? O que funciona para o fulaninho pode ser que não funcione para você. Então se a gente usar um pouquinho a cabeça, a gente pensar, a gente fala, mano, se não funciona pra ele, se o que funciona pra ele não funciona pra mim, eu preciso testar o que funciona pra mim. E aí que tá o maior teste, tá? O maior hack. O maior hack tá no teste. Por quê? O maior segredo tá em você testar rápido e testar tudo que conseguir. Quando eu falo testar tudo que conseguir, é testar estrutura, é testar conta de anúncio, é testar orçamento, é você literalmente fazer testes de variáveis que a sua conta de anúncio ali tá propícia a te entregar. Então, quando você testa, você consegue saber o que que tá ruim, o que que tá bom, o que que você pode duplicar, o que você pode aumentar. Então, pode ser que na conta ali, por exemplo, do fulano, por ela ser mais velha, e a sua por ser uma conta mais nova, vai te entregar métricas diferentes. Então isso é muito individual. Fechou? É isso que eu vou falar aqui para vocês. Cada conta de anúncio ela vai performar diferente ali dentro do Facebook, tá? Isso aí vai acontecer por quê? Por vários fatores. Pode ser que a conta dele rodou um dia
e-commerce e a sua nunca rodou nada. Logo, o Facebook vai te entregar métricas diferentes uma da outra. Eu vou até abrir mais um ponto aqui. É, Então, beleza. Qual que é o outro ponto? Score, tá? Esse é um ponto muito importante. O que que é o score? O score é um sistema de pontuação dentro do Facebook que é, né, na real, é um sistema de métrica, tá? É um sistema de métrica dentro do Facebook que mede o nível de, como eu posso dizer, qualidade que sua conta de anúncio está. Ou seja, o que que é isso, rapaziada? Basicamente, o score ele é uma métrica que o Facebook utiliza para saber a qualidade da sua conta. Então, uma conta com score é igual ao Serasa. Vamos usar assim. Vamos usar igual ao Serasa. Vamos lá. Uma conta que está com o score baixo, não sei na real se é igual ao Serasa. Uma conta que está igual ao score baixo, que está com o score baixo, logo ela vai te entregar métricas caras. Ou seja, o que que faz isso acontecer? O que que faz o seu score abaixar? Calma aí. Então, o que faz um score abaixar? Criati... aqui. Criativos rejeitados, comentários negativos nos anúncios, denúncias nos anúncios e páginas, é, bloqueio de ativos, pixel, página, CA. Ou seja, é, toda conta de anúncio, toda BM, ela tem um score, tá, rapaziada? Se o seu score for ruim, ele vai te entregar métricas caras. Por isso que eu disse que é muito individual. Porque pode ser que a conta que o fulano lá tá testando o CBO tá dando melhor pra ele, porque é uma conta que tá com o score baixo. E às vezes a sua, por ser uma conta nova, tá com o score alto e o que vai funcionar é a BO. Entendeu? Então, o que que vocês têm que entender? Mano, esquece, o que funciona para um pode ser o que funciona para você ou não. Você pode testar, é válido o teste, tá? O que a gente tá falando aqui é de teste. Mas você tem que entender que pode ser que a conta dele seja mais antiga, porque rodou outro produto, porque já caiu uma vez, a sua não, ou a sua já caiu, a dele não vai funcionar, tá? Então, são vários fatores. Então, beleza. É, Xisto, beleza, eu entendi que eu preciso fazer os testes, mas como que eu posso fazer isso? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui alguns tópicos aqui para vocês entenderem de forma geral como que vocês podem diversificar o teste, tá? Então, primeiro em estrutura. Vocês podem testar estruturas diferentes. Então, por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo de estrutura diferente. 111, 131, 151. Para quem não sabe o que significa esse 111, 131, 15x, por exemplo, que aqui é um valor indefinido. Vocês sabem um pouco de matemática, eu imagino. X é um valor indefinido. Então, o que que a gente vai colocar aqui? O que que é esse 111? Uma campanha, tá? Vocês vão ouvir bastante isso. Um conjunto e um criativo. Então, vamos fazer assim, ó, para ficar melhor, porque eu sei que tem gente que não entende. Então, é isso aqui. Eita, esse Notion aqui é chatinho. Um criativo, tá? Outro exemplo agora. É... Peraí, deixa eu só juntar, vou colocar aqui mesmo. 131. Aí já seria um, uma campanha, uma campanha, três conjuntos, conjuntos e um criativo. Então é basicamente isso. Quando a gente fala desses números, vocês podem entender assim, tá, rapaziada? Um aqui, ó, por exemplo, seria uma campanha, um conjunto, um criativo. Isso significa que você vai ter uma campanha, um conjunto e um criativo. Aqui que seria um 3-1, seria uma campanha, porém dentro dessa campanha você teria três conjuntos com um criativo. Se aqui fosse cinco, o que mudaria? Que aqui seria cinco criativos.
Cinco criativos, 5 anúncios, tá? É bem simples. Outra coisa que você vai testar: campanhas ABO, CBO e Advantage. Novamente, você vai testar o mesmo criativo em estruturas de campanha diferentes. Então, você vai testar ABO, você vai testar CBO e vai testar Advantage. Pode ser que a ABO funcione, pode ser que a CBO funcione, pode ser que a Advantage funcione, enfim. Não tem como saber. Isso aqui, rapaziada, eu coloquei, eu não sei nem porque eu não destaquei isso, mano. Tipo assim, é, isso aqui é um tópico muito importante, eu vou falar pra vocês. Vou destacar ele aqui. Está com marcadores. Aqui. Por que que isso aqui é importante? Testar orçamentos diferentes. Vou pôr até aqui, ó. Importante. Mano, isso aqui é muito importante, rapaziada. É um negócio básico que pouca gente faz e que funciona muito. Esse é o resumo. A gente tava com um criativo que ele tava, tipo, no break-even ali, ele tava empatando. Então, ele tava entregando um CPA ali ok, mas no final do dia, ou ele dava muito pouco de lucro, ou ele dava prejuízo. E aí, a gente tava subindo todos os dias com o mesmo orçamento. E aí a gente falou, mano, vamos fazer teste de orçamento, que é uma otimização simples, mas que a gente não confiável, né? É um padrão do mercado, mas que poucas pessoas fazem esse teste por ignorar, por achar que não tem um potencial de escala, enfim. E aí eu falei, mano, tá, eu tô me ligando. Pera aí, foi mal, rapaziada. Deixa eu pôr do no perturbe. Aí, beleza. Aí, o que que aconteceu? Calma aí. Não perturbe. Aí, o que aconteceu? A gente mudou esse orçamento. A gente falou, mano, vamos testar agora 3 orçamentos. A gente subiu o mesmo criativo, com um orçamento diferente. Então, a gente subiu com o dobro do ticket, dividiu o valor do ticket e a gente fez ali uns ajustes com números quebrados, tá? Então, às vezes, você tirar uma campanha de R$ 20 e jogar ela, por exemplo, para 25, ou jogar, por exemplo, ela para 15, ou jogar ela para, por exemplo, 30, ou às vezes jogar ela para, tipo, 13,50, sei lá. Ou um conjunto, né? Isso aqui, rapaziada, é muito bizarro. Eu não sei qual que é a lógica, mas isso faz um criativo seu que tava entregando uma métrica muito ruim, ele começar a te entregar métricas melhores, tá? Normalmente, a gente tem resultados com orçamentos que são menores. Ou seja, se meu ticket é R$ 30, a gente sobe uma campanha, por exemplo, com 15. Isso faz com que, acho que o Facebook olhe e fala assim, mano, ele só tem R$ 15 para vender o produto. Vamos tentar entregar o máximo para esse cara, vamos tentar achar o cliente comprador para que depois ele possa investir mais e continuar pagando a nossa plataforma. Porque se ele colocou R$ 15 e a gente não entregar uma venda, ele não vai querer pôr R$ 15 de novo e muito menos aumentar o orçamento. Eu acredito que seja essa a lógica do Facebook. Então, quando você utiliza orçamentos menores, você faz com que o Facebook força mais a inteligência dele para te entregar uma venda. E aí, orçamento menor, CPA menor. É meio óbvio, né? Então, por exemplo, se você tem um CPA aqui de R$ 30, o que que vai acontecer? Você está empatando. Agora, se você colocou aqui, por exemplo, o orçamento de 15, e aí você vai ter um CPA de R$ 5, você está tendo aqui R$ 25 de lucro, entendeu? Então, basicamente, são uma estratégia que dá para vocês utilizarem de testar orçamento diferente, que é muito importante, que muitas pessoas ignoram, mas é essencial. Fechou? Então, é isso. Sobre a estrutura, eu vou trazer aqui para vocês agora sobre o teste para escala, fechou? Mas estrutura não tem muito segredo, rapaziada. Entendam isso, olha aqui para mim. É teste. Teste de estrutura. Esse é o maior segredo que eu posso passar para vocês. Por que eu digo isso com propriedade? A gente tem umas 10 contas de anúncio. Tem 5 contas que performam CBO, tem 3 contas que performam ABO, tem 2 que performam Advantage, tem conta que só vende de tarde, é a mesma oferta. Vocês entendem? Então, tipo assim, a lógica é o quê? Que se cada uma performa diferente, vocês têm que identificar o que dá certo para vocês. E é isso que eu vou ensinar vocês a fazerem. Fechou? Então, eu vou ensinar vocês a encontrar a estrutura validada de campanhas, de escala, de pré-escala e teste dentro aí da conta de anúncios de vocês. Fechou? Tem algumas coisas que são mais genéricas, tem coisas que vão funcionar para a maioria das pessoas, tem coisas que vão funcionar. é, Tem coisas que eu vou falar que não vai funcionar, tem coisas que vai funcionar, mas vai ter testes que eu vou passar para vocês, que vocês fazerem, e vocês vão encontrar a estrutura de vocês, fechou? Comer uma uva aqui. Já vou comer uma verde, não tem como. Aí, ó, meu parceiro trouxe até uma aguinha aqui, ó, salvou. A garganta já tá ficando daquele jeito.
Mas é isso. Então vamos falar aqui de estrutura. É... Não quer minimizar para passar, não? De boa. Vamos lá. Rapaziada, estrutura de teste criativo, tá? Essa é uma parte muito importante, porque vocês vão utilizar essa estrutura durante todo o período, principalmente diariamente. Teste de criativo, quando você está em escala, principalmente, você utiliza ele diariamente, tá? Teste de criativo é um negócio que você, em escala, você precisa fazer todos os dias porque você precisa oxigenar a sua oferta, você precisa manter o fluxo de escala. Então, se você não faz um teste criativo, se você mantém sempre os mesmos, você não continua mantendo a sua escala. Sua oferta vai faltar oxigênio e você não vai conseguir escalar igual você está escalando, naquele momento. Fechou? Então, a gente já falou um pouco disso sobre criativos. E beleza, eu vou passar aqui duas estruturas de teste criativo para vocês que eu acho que pode ser muito assertiva. Porém, é aquilo que eu falei para vocês. Testem estrutura, testem orçamento e vai testar os métodos de otimização. Fechou? O que funciona muito para a gente é o que eu vou trazer aqui para vocês, tá? CBO 111, tá? O valor do ticket por campanha, vou ser bem direto aqui. Então, se o seu ticket ele é R$ 25, você vai colocar na campanha R$ 25, fechou? Aqui a gente chama, rapaziada, eu aprendi esse CBO Mini, tá? O nome dele. CBO Mini, que é o 111, e aqui é a BO Mini também, que é o 111. Fechou? Público sempre aberto. Dependente. Público sempre aberto. Ó, resumo é esse. Facebook é mais inteligente que você. Então, deixa o Facebook trabalhar. Ele coleta dados do seu público o dia todo. Você não conhece todo o seu público igual o Facebook, isso eu te garanto. Vocês podem ter certeza, rapaziada. A gente escala aberto, vai ter algumas situações específicas que você vai precisar segmentar, tá? Eu vou falar um pouco disso, mas, por exemplo, ED você vai precisar segmentar. ED, para quem não sabe, é Erection Dysfunction, que é disfunção erétil. É um negócio mais nichado. Aí sim é bom você fazer alguns interesses e tudo mais. Fora isso, mano, se você vai rodar uma oferta de emagrecimento, por exemplo, pode pôr aberto. Fechou? Que não vai ter problema. É isso. Público sempre aberto, Facebook mais inteligente que você. Você sempre vai começar às meia-noite. Eu já vi que tem gente que coloca as campanhas para de manhã, outros, enfim. Eu recomendo começar à meia-noite e 3 dias de teste, tá? Vocês vão iniciar o teste. Vou pôr aqui. Iniciar o teste na sexta. Na sexta-feira. Fechou? São 3 dias de teste. Essas duas estruturas. Deixa eu vou pôr até aqui, porque pode ser que vocês se confundam. Então, por quê? Fim de semana é mais propício das pessoas comprarem porque elas estão em casa, elas estão ali no desbarão, sabe? Tipo, mexendo no celular, aí vê um anúncio, tá com mais tempo. Então, é importante você rodar no fim de semana porque vão se dizer que o seu processo de validação ele vai ser mais assertivo, fechou? Então, inicia aí na sexta-feira. E no domingo, você já tem a métrica final, se aquele criativo validou, se você, qual que será a próxima etapa, o que que você vai fazer, se você vai escalar, se você vai jogar para pré-escala, enfim. É isso. O ABO Mini, rapaziada, a mesma coisa. 111, tá? É o valor do ticket por conjunto, público sempre aberto. Qual que é a estratégia? Não sei se vocês repararam. Será que vocês repararam aqui na estratégia? São duas campanhas diferentes. Mas qual que foi a estratégia que a gente utilizou aqui? É muito simples. Deixa eu tentar, rapaziada. Ó, a estratégia é muito simples, rapaziada. Lembra que eu falei para vocês que vocês vão testar muitas coisas? Aqui a gente está testando o quê? O que funciona melhor. Então, é, a ideia é testar se funciona, se sua CA funciona melhor em ABO ou CBO. Essa é a estratégia dessa estrutura de teste, tá? Então, por que que a gente. Vocês podem ver que a gente está subindo tudo igual. Valor do ticket, público aberto, começa meia-noite, 3 dias de teste. Valor do ticket por conjunto. Aqui, o que está mudando, tá? O CBO, ele é por otimização, ele é otimização a nível de campanha, que a gente chama, e o ABO é por conjunto, tá? Então, o ABO, quando você for otimizar campanhas ABO, você não vai otimizar campanhas, você vai otimizar conjuntos, essa é a diferença.
Então aqui é a mesma coisa. O que muda são métodos de otimização, que um é CBO, outro é ABO. Mas a ideia é você ver qual que vai te entregar métricas melhores. Então, o que que você vai fazer? Na fase de teste, você vai deixar rodar, igual eu coloquei aqui, sem mexer no orçamento, duplicar, enfim. Você está testando. Não inventa de, hoje deu muito bom, hoje deu R$ 100 de lucro, vou pôr 300 para voltar mais 500 de lucro. Não, não faz isso. Você vai fazer cagada, tá? Eu falo isso com propriedade, porque pode ser que se você aumentar o orçamento daquele conjunto, daquela campanha, o CPA estoura e você para de vender, e no outro dia o Facebook já viu que não adianta pôr dinheiro, pode acontecer de muita coisa. Então, deixa rodando os 3 dias, não emociona, tá? O primeiro dia vendeu, deu lucro, deixa rodar o segundo dia. Você precisa entender o padrão. Porque aí o que que você vai conseguir ver nesses 3 dias? Você vai ver qual que é o horário que mais vende. Você vai conseguir ver se pela manhã o CPA é mais barato, se pela tarde o CPA é mais caro. São padrões que você vai identificar, então não muda, tá? Então, o ideal é sem você duplicar, sem mexer nada. Aqui, ó, que eu coloquei só de segmentar, tá? Então, só se fazer sentido para a promessa, que foi o que eu falei para vocês e deu exemplo. Então, é isso. O diferencial ele não vai estar no interesse, ele vai estar no criativo. Por que que o diferencial vai estar no criativo? Porque os criativos são onde a gente determina a nossa fatia de público. Como a gente está rodando em aberto, quando a gente chega lá no criativo e põe um hook falando de é, emagrecimento pós-parto, tá? São pessoas que ficaram gordas pós-parto, enfim, ganharam muito peso e quer emagrecer. É um público muito nichado. Porém, a gente roda aberto. Então, o que que a gente faz? O Facebook vai identificar pelo nosso criativo qual que é o público daquele vídeo. Então, quando a gente fala é, você que tá, como fala? Você que acabou de ter um filho, tudo mais, e precisa emagrecer, enfim. E aí, o Facebook ele vai ver qual que é o público e vai te entregar aquilo da melhor maneira. Então, você não precisa segmentar, você sempre vai rodar aberto. Então, o criativo ele vai segmentar para você, tá? Então, você não precisa pôr interesse. Quando você põe interesse, às vezes você erra muito o interesse, você não consegue pegar uma fatia de público tão grande. Quando você coloca aberto, você consegue pegar uma fatia de público boa. Às vezes você pega um público, por exemplo, que nem é pós-parto ali do criativo, mas só por ter chamado a atenção dele e ele ter visto o vídeo todo, ter caído no quiz, ele pode ter comprado, sabe? Então, é isso. Análise disso sempre final do dia, tá, rapaziada? Vocês vão analisar os períodos. Então, à tarde tá assim, de manhã tá assim, à noite tá assim, e tudo mais. Porém, as métricas precisas estão somente no final do dia. Então, já rodou amanhã, já rodou tarde, já rodou à noite. Então, ali pelas 11 horas são as métricas mais precisas, que aí o Facebook já até para de gastar, inclusive. Fechou? Então, beleza. Estrutura de teste criativo 2. É, aqui, bem simples, rapaziada. Esse teste de criativo é basicamente para vocês identificarem a estrutura validada de vocês. Vocês subindo 1-1, tá? Eu vou colocar aqui um 3-1 que já funcionou muito para mim. Então, vocês podem testar um 3-1 também. É, Isso aqui funciona muito, tá? Então, esse aqui, vamos se dizer assim, que é a maneira mais fácil e eficaz de vocês encontrar a estrutura validada. Fechou? Então, beleza. Vamos para a estrutura aqui 2, que ela ainda assim é muito boa, mas ela é um pouco diferente. Então, a lógica, já dizendo aqui, é separar os testes por corpo de criativo. Então, a lógica é você encontrar o melhor gancho, tá? A gente vai deixar que o Facebook vai encontrar para a gente dentro de cada campanha o melhor gancho. Então, a gente vai criar aqui uma campanha CBO para cada corpo de anúncio, tá? Então, para cada body, então, se você tem, por exemplo, 5 criativos e com 3 ganchos, só que você tem o corpo dele também. Então, a gente vai criar uma campanha para cada corpo de anúncio. Fechou? E aí, cada conjunto, a gente vai deixar apenas um anúncio. Beleza? E cada anúncio a gente vai colocar um gancho diferente. Fechou? É muito simples aqui. O objetivo é a gente identificar somente o gancho que está validado. Isso porque a gente, com o CBO, a gente consegue, podemos se dizer, otimizar mais fácil do que um ABO, tá? Campanha CBO, eu acho que tradicionalmente, desde quando eu utilizo o Facebook, é muito mais fácil de otimizar. Ela é muito mais inteligente conforme o tempo. Então, campanha CBO normalmente, por exemplo, você consegue dormir com o orçamento. Então, você consegue, por exemplo, ficar ali às vezes com R$ 10.000, virar o dia e ainda assim ele te entregar métricas boas, tá? O ABO dificilmente vai conseguir te entregar isso, beleza? Então é isso. Aqui no exemplo prático, rapaziada, para quem ficou meio confuso, que é um.
Eu acho que não é confuso, mas um exemplo prático aqui. Então, se você tiver três corpos e quatro ganchos por corpo, a estrutura ficaria assim: três campanhas CBO, e aí cada campanha com quatro conjuntos. Fechou? E aí, como que você pode analisar essa estrutura? Eu coloquei aqui essas duas, tá, rapaziada? Esse método de otimização que eu coloquei aqui serve para essas duas porque você está no período de teste de estrutura, você está identificando as estruturas validadas da sua conta. Então, essa é uma análise mais simples, mais direta ao ponto, não é uma análise tão detalhada porque você ainda não tem muitos dados, você não tem muitas campanhas rodando. Fechou? Então, vamos lá. O que que a gente precisa? A gente precisa identificar um padrão para essa conta, tanto no processo de análise de otimização, vai ser a mesma coisa. Então, no dia um, que é sexta-feira que eu coloquei aqui, você vai conferir se o criativo está rodando, e aí é muito simples. É o dia que você vai ver se sua estrutura está funcionando. Então, você vai ver se está marcando IC, você vai ver se está marcando cliques, você não vai aumentar o orçamento, você não vai duplicar, você não vai fazer nada, você só vai deixar rodar. Fechou? Dia 2, que é o sábado, aí aqui sim. O que que você vai fazer? Se algum anúncio ele gastou, por exemplo, o necessário, vamos supor que você colocou R$ 20, só que ele não teve vendas, você tem duas opções. Vamos dizer que você tem dois caminhos. Você pode ou pausar, tá, o conjunto. Então vamos supor, se fosse uma campanha dessa, e aí três campanhas CBO, e aí duas campanhas não venderem e uma vendeu. Aí qual que seria a tomada de decisão? Você pode ou pausar o conjunto ou você pode pausar a campanha. Porém, se dentro da campanha teve dois conjuntos que não venderam e um vendeu, você pode manter esse um que vendeu ativo ainda. Então, o que você vai fazer? Você vai cortar os conjuntos. Então, você tem essa opção, fechou? Pausar ou matar esses conjuntos, tá? E manter a campanha ativa, ou você pode pausar a campanha inteira. Normalmente nessa situação que eu falei para vocês, pode ser que a gente vai estar na real, talvez, no break-even ou no prejuízo, tá? Então, a opção mais inteligente seria pausar a campanha inteira. Porém, a gente já vai ter conseguido identificar um conjunto que vende, um possível criativo que vende, esse é o objetivo. Fechou? E aí, no terceiro dia, uma venda mata, tá? Isso aí é meio básico, é uma métrica mais geral aqui para vocês. Duas, três vendas, você pode manter em mais de 100 vendas, você vai pré-escalar já no próximo dia. E aí, no próximo dia, que começa a fase legal aí, a escala mais rápida, tá? Porque depois da pré-escala é muito fácil escalar. Vocês têm que entender uma coisa, depois que vocês acertou o negócio, é muito fácil escalar, porque a escala, ela é muito mais sobre o processo de criativo do que o processo de tráfego, eu vou explicar para vocês. A escala, ela não vem de aumentar o orçamento, a escala vem de você ter mais criativos, mais fatia de público rodando e várias campanhas com isso, tá? E aí, como que você vai escalar? Depois que você encontrar o padrão de teste de criativo, de pré-escala, você vai conseguir saber o que você vai fazer para escalar. Fechou? Então, beleza. Aqui vamos supor que você validou o criativo, você vai para o processo de pré-escala aqui. É, comendo a uva aqui, rapaziada. Mal fome. Perdão aí. Mas vamos lá. Qual que é a prioridade aqui? O que que a gente recomenda? Se você está testando a Advantage, se a Advantage deu bom para você, você vai priorizar ela, tá? Por quê? Porque as campanhas Advantage, o algoritmo que eu coloquei aqui, da Meta, ele consegue trabalhar com mais liberdade e ele consegue te entregar métricas melhores se você validou a Advantage, tá? Se você validou a Advantage na sua conta, é um sinal muito bom, porque sua conta ela tá com método de a estrutura da sua conta tá com o método mais atual da Meta, que é o Advantage, tá? Porém, tem contas, igual eu disse pra vocês, que a ABO vai funcionar melhor que a Advantage, por isso que isso é muito individual. Mas aí, beleza. Se deu certo a Advantage pra você, você vai priorizar essas campanhas, tá? E aí, o que que você vai fazer? Você vai criar, né, essas campanhas na pré-escala. Então, depois que você já viu o que funcionou, você vai pegar somente os anúncios que deram certo, que venderam nos testes, e vai subir eles usando um post ID. Tá? Esse post ID, para quem não sabe, toda vez que você sobe um anúncio ali, um post, ele gera um ID para o Facebook. E aí, quando você copia ele e joga ele lá para o seu novo anúncio, você pode usar uma publicação que já foi existente, que já tem comentário, já tem like, já tem visualização, enfim. E mais que isso, você vai estar entregando a inteligência de um post que o Facebook já trabalhou e você vai estar falando, ó, Facebook, eu quero a inteligência desse vídeo que você já mostrou para mim, que você já investiu para mim, que você já me trouxe os dados dele.
E aí, basicamente, quando você sobe essa campanha, você está mostrando no Facebook que você está subindo a campanha com anúncios que ele já se intrometeu ali, entendeu? Que ele já te entregou algum resultado de fato. Então, essa é a ideia de usar o Post ID. E aí, o que que você vai fazer? Você vai criar uma campanha, um conjunto, vai fazer um mini, tá? No máximo, se você for fazer ali, você vai fazer 5 anúncios por campanha. Não passa disso, porque aí eu já acho que o Advantage fica ruim, entendeu? Para mim, ali nos testes que eu fiz, e as pessoas que falaram para mim, mais de 5 anúncios por campanha fica ruim. Fechou? Beleza. Orçamento, rapaziada. Sempre trabalho aqui, aqui para Advantage, principalmente, a nível de campanha, tá? 1 a 3 CPA por anúncio. É, Xisto, beleza. Como que eu posso aumentar minha pré-escala? O que que eu posso fazer para minha pré-escala ser mais forte, por exemplo? Você pode criar várias campanhas dessa pré-escala. E aí, conforme o dia você vai otimizando, tá? Isso aí se você tem um orçamento, se você tem mais liberdade para gastar e tudo mais. Porém, se você está medindo muito os custos do teste, eu recomendo que você espere um pouco e trabalhe aí com 1 a 3 CPA por ano. Fechou? E aí, nos próximos dias, é, se tiver empatando, você vai manter, tá? Porque se tiver empatando, quer dizer que tem venda, você só precisa trabalhar é, os criativos melhor, você precisa trabalhar o seu processo de tráfego ali de uma forma que vai te entregar um CPA mais barato. Mas se ele está empatando, você pode manter porque é um resultado bom. Quer dizer que sua oferta está vendendo, tá? Se estiver vendendo com prejuízo, você vai reduzir o orçamento. Então, aqui, por exemplo, se está 2 CPAs, você pode pôr um CPA. Se está 3 CPAs, você pode pôr um CPA. Ou se tiver um valor que você colocou, você vai diminuir ali em 30%. Fechou? E aí, se tiver negativo nos próximos dias, depois que você subir essa estrutura de pré-escala, você vai pausar a campanha e vai ver se algum anúncio ali ele te entrega um resultado bom e você pode subir novas campanhas com esse anúncio que te dá um resultado bom. Fechou? E é lógico, você sempre vai olhar as pontas do funil. Você nunca vai olhar se o problema está só no tráfego, às vezes está na conversão do quiz. Então, às vezes, o criativo está muito bom, o CPC está barato, CPM está bom, CTR está bom. Só que quando a pessoa cai no quiz, ela não compra. E aí o problema não está no criativo. Fechou? Beleza, rapaziada. Pré-escala é muito simples. Qual que é o segredo da pré-escala e da escala? Já resumindo, tá? Para vocês que estão aqui. Replicar o que deu certo no teste. Tem segredo, não. O teste, vamos se dizer que ele é o DNA, é o CP. O teste ele vai ser o DNA da sua conta, tá? Essa estrutura de teste. E esse DNA, ele vai ser a estrutura vencedora da sua conta. Podemos se dizer assim. Então, se você fez o teste CBO no teste criativo, você fez o teste de CBO, Advantage e ABO, e você viu que só ABO dá bom, você vai jogar na pré-escala o quê? O ABO. Na pré-escala, deu bom, você colocando mais campanha, aumentando o orçamento, o que que você vai fazer? Você vai replicar o que deu certo na pré-escala na escala, só que com mais criativos, com mais campanhas, com mais contas de anúncio. Entendeu? Você vai literalmente pegar o que deu certo para você, o que deu certo na sua conta de anúncio, e vai replicar. Por isso que você vê gente escalando, por exemplo, na biblioteca de anúncios, tem gente que vê lá 10 ads e acha que o cara não tá escalando. Eu já escalei 60 mil reais por dia com 10 anúncios na biblioteca, mano. Você entrava na minha página e tinha 10 anúncios. Por quê? Porque aqueles 10 anúncios tá com orçamento muito alto. A época que eu tava escalando, não era escalando duplicando, era escalando aumentando o orçamento. Porque minha conta de anúncio naquele período tava sendo aumentar o orçamento. Então, o que que você vai fazer? Você sempre vai replicar o que deu certo no teste anterior. O que que deu bom no teste criativo? ABO. Então, na pré-escala, você vai jogar ABO, porém, você não vai deixar de testar o CBO. Você vai pegar os criativos que deu bom e vai testar ABO, vai continuar rodando ABO que deu bom, mas vai testar o CBO e vai testar o Advantage. Pode ser até que na sorte, na pré-escala, você encontra outra estrutura validada. Aí você vê que sua conta de anúncio dá bom ABO e CBO. Aí você bombou. Entendeu? Aí você estourou. Porque aí você tem duas formas ali de entregar seus anúncios de otimização diferente, mas que ainda funciona. Tá? Então, basicamente, a pré-escala, você vai subir campanhas que deram certo, tá? Subir criativos que deram certo na mesma campanha. Advantage, a gente vai priorizar ela. Se não for Advantage, a gente vai fazer a mesma coisa CBO e ABO, mas ainda mantendo o que deu certo no teste. Então, se no seu teste deu certo ABO 131, na sua pré-escala vai ser ABO 131.
Ah, continuou dando certo aqui na pré-escala, aumentei o orçamento, tal, tal, tal. Escala a mesma coisa. Porém, a escala, ela é coisas pouquíssimas que você vai pôr que vai fazer diferença, tá? A escala é o processo menos importante aqui do tráfego quando a gente fala, tá? Por quê? O processo mais importante está em encontrar o que funciona, porque depois o que funciona, escala é fácil, você já sabe o que funciona. Você só vai aumentar o orçamento, você vai colocar mais criativo, você vai colocar em outras páginas, você vai criar novas estruturas. Então, se está dando certo 1-3-1, agora você vai pegar o criativo que está escalando e vai pôr 1-5-1, entendeu? Então, é isso. A escala, falando dela, você vai aumentar 20% ao dia, tá? Então, pode ser que aconteça uma coisa. Acordou 8 horas, tá muito bom, o CPA tá muito bom, você aumentou 20%, deu meio-dia, o CPA manteve. O que que você vai fazer? Põe mais 20%. Entendeu? Você pode utilizar regras automáticas, se você quiser, por exemplo, por ROAS, por ROI, quem não consegue ficar acompanhando o dia todo. Então, hoje é muito fácil você fazer isso, porque tem o Themify. O Themify você abre de qualquer lugar que você tiver ali do seu celular e você consegue fazer isso. E é isso. Então, como que funciona a escala de forma prática? Tá? Porque basicamente a escala aqui que eu posso falar para vocês a nível de estrutura. Não tem uma estrutura definida. O que eu posso falar para vocês é aumentar o orçamento em o que deu certo na fase de pré-escala, tá? É, a escala ela é um processo muito mais de criativos do que tráfego, tá? Porque depois que uma coisa está dando certo, você vai aumentar o orçamento. Não tem outra coisa que você possa fazer no gerenciador a não ser testar outras coisas que possam funcionar e expandir a sua fatia de público e expandir o seu alcance. Então, como que você faz isso? Testando novamente, tá? E aí, outro processo que não vem do tráfego, que é muito importante na escala. Xisto, validei meu primeiro anúncio. Ou validei dois anúncios. Tá na pré-escala, tá dando um resultado legal. Tô fazendo R$ 3.000 por dia, tô fazendo R$ 2.000 por dia. Como que eu faço 5, 10, 50? Com mais criativo. Por isso que a escala é um processo muito mais de criativo do que tráfego. O que vai sustentar, o que vai te fazer escalar 30, 50, R$ 100.000 por dia vai ser criativos novos. Sem oxigênio, você não vai conseguir escalar mais. Vamos supor o seguinte, eu vou te dar um exemplo muito prático. Oferta de emagrecimento. A gente tem lá a público que quer emagrecer pós-parto. Porém, a gente também tem o público que quer emagrecer para as férias. Tem o público que quer emagrecer para atrair homem. Tem um público que quer emagrecer por causa da amiga. Tem um público que quer emagrecer por causa de doença. Ou seja, olha o tanto de público que a gente tem querendo emagrecer. Então, qual que é a ideia? A gente criar novos criativos, jogar esses novos criativos na estrutura que a gente já validou, e aí o que que vai acontecer? O seu processo de teste, ele vai ficar muito mais assertivo. Por quê? Porque você já sabe que funciona. Então agora você não vai perder tempo fazendo aquele teste de estrutura. Você já sabe que funciona para você, é a ABA131. Então todos os criativos novos que você for fazer, você vai jogar no ABA131. E aí o Facebook, aí é muito fácil de você escalar, tá, rapaziada? Aí que vem a escala. Você já validou tudo da sua conta. Você já sabe que funciona no teste, na pré-escala e na escala. O que que você precisa fazer? Testar criativo. E testar criativo é rápido, é fácil e é barato. Fechou? Então, a escala ela é muito processo de criativo do que do tráfego em si. Porque o tráfego, ele é um processo de padrões. Então, depois que você identificou o padrão, você só vai precisar de criativos para jogar dentro desse padrão. Basicamente é isso. Beleza. Para vocês aí que falaram, se a estrutura Advantage não funcionar, porque é uma estrutura que normalmente eu não utilizo muito, eu falo muito do CBA e do ABO ali forte, tá? Então, o Advantage, por ser a estrutura Advantage, estou falando a nova ali, tá? Do Facebook, por ser uma estrutura nova, não são todos gerenciador que está atualizado também, então tem várias coisas que eu não utilizo, tá? Então, beleza. Se mesmo com os anúncios que você validou e a campanha não performar bem, é você testar novas estruturas em outras contas de anúncios diferentes. Beleza? Então vamos lá. Às vezes, o que que pode acontecer com vocês? Testei o Criativo 1, não funcionou. Porém, se você testar na conta 1, mas se você testar esse mesmo criativo na conta 2, pode ser que ele funcione. Tem esse ponto. É bizarro. Então, o que que eu falo para vocês? Vai testar um criativo? Tá escalando, vai testar um criativo, você viu que ele tá te entregando métrica, mas tá trazendo, não tá trazendo venda? Testa em outra